Oiê! Hoje eu vim aqui compartilhar a minha história com a Libras, que é uma coisa que as pessoas me pedem muito e chegou a hora de eu compartilhar. Diferente da maioria das pessoas que estudam Libras, Libras não foi uma coisa que eu sonhei ou que eu achava bonito ou alguma coisa que por eu ter contato com surdos eu aprendi. Não, foi uma coisa que caiu de paraquedas na minha vida e tudo que acontece por acaso não acontece por acaso, na verdade, né? Eu acredito que teve um propósito, tem um propósito especial. Então, assim, quando eu tinha cerca de 9 anos de idade, eu aprendi o alfabeto manual e uma frase em Libras, que foi, por favor, escolhe um sinal pra mim, porque eu queria muito ganhar o sinal de batismo por parte dos surdos, mas na época isso não aconteceu. Quem me ensinou isso foi minha irmã mais velha é intérprete, então ela ensinou o alfabeto manual e essa frase em Libras. Os anos se passaram, eu esqueci desse universo, aprendi porque era legal, não tinha noção nenhuma do que era o surdo, o universo do surdo, a língua de sinais. E aí eu cresci e me mudei de cidade para fazer faculdade. E nessa nova cidade eu comecei a frequentar uma igreja que tinha uma pessoa surda. E eu reparava essa pessoa ali, mas não era uma coisa que me chamava atenção ou despertava o desejo de aprender. Eu só percebia que ela estava sempre sozinha e tinha vontade de fazer alguma coisa, mas assim, bem superficial. Com o passar do tempo, a minha irmã gêmea, no curso de medicina, que é a faculdade dela, teve uma aula sobre Libras, uma aula de Libras. E como ela também sabia esse pouquinho que nós duas tínhamos aprendido quando criança, ela armazenou esses sinais novos que ela aprendeu na aula e se destacou naquela aula porque ela já sabia um pouquinho, então ela ficou bem animada e chegando em casa ela falou comigo para que quando a gente visse aquela surda de novo, a gente pudesse conversar com ela. E lá fomos nós conversar com a surda apenas com o alfabeto manual e alguns sinais perdidos. E óbvio que a conversa não rolou. Nós dependíamos da mãe dela para traduzir e interpretar pra gente. Só que como a gente estava bem animada, a gente utilizando o mesmo alfabeto manual, se virando, focando em comunicação, a gente não desistiu, a gente sempre conversava um pouquinho com ela e aprendia um pouquinho com ela. Só que um dia eu fiquei sabendo que ela estava com depressão e que ela tentou um suicídio. Ela estava muito doente justamente porque a falta de comunicação acarretava num distanciamento social e ela estava se sentindo muito sozinha, que é o que acontece com muitos surdos. E eu falei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu fiz uma oração e Deus me mostrou que a maneira de eu poder ajudá-la era aprendendo a língua de sinais. E aí eu falei assim pra Deus, tá bom, eu entendi, mas eu quero ver se isso é mesmo pra mim, assim, fazendo prova com Deus, né? Olha aqui, meu Deus. Aí eu falei, Senhor, se eu aprender em menos tempo do que a maioria das pessoas costuma aprender, eu vou entender que é uma resposta sua, que é pra eu continuar fazendo isso. Se não, eu vou entender que tipo é normal e eu vou continuar como eu tô. E eu comecei a estudar, porque a gente ora, mas também tem que fazer a nossa parte. E aí eu comecei a estudar através da internet mesmo, do YouTube. Eu não tinha conhecimento de nomes, de pessoas que poderiam me ajudar. Então eu procurava qualquer vídeo, geralmente eu estudava com música, porque música me ajuda muito a gravar o vocabulário. E aí eu estudava com as músicas e estudava cerca de 4 horas por dia dessa maneira. E aí eu fui evoluindo e geralmente, um curso básico dura cerca de 6 meses. A pessoa fala o básico da Libras em cerca de 6 meses. Geralmente. No meu caso, em 2 meses, eu já estava no nível intermediário de Libras. E foi aí que Deus me deu essa resposta dessa evolução que eu tive. Então, o que eu fazia? Eu estudava em casa, estudava os sinais dessa maneira e quando eu via essa surda, eu conversava com ela e pedia para ela me corrigir e me ensinar o que eu pudesse aprender diante daquilo. E em cerca de 2 meses eu já estava interpretando louvores da igreja e em cerca de 3 a 4 meses eu já estava interpretando pregações. Certo ou errado? Não sei, porque eu não lembro. Mas eu tive muitas experiências com Deus de às vezes não saber determinado sinal ou como falar determinadas coisas e Ele me dá na hora. Então foi muito legal todo esse processo. E aí depois disso eu percebi que eu precisava polir os meus sinais e a língua de sinais, né, a minha forma de falar. Então eu procurei cursos, aí eu já tinha mais conhecimento de pessoas de referência da área, também procurei muito sobre isso na internet. E aí eu fiz alguns cursos livres
para poder melhorar e polir a minha Libras. Então hoje eu já fiz acho que 2 cursos livres, vou fazer o terceiro agora, para poder polir a Libras. Mas o segredo meu para mim foi contato com surdos. Então, além dela, eu tinha contato com mais 2 surdos frequentemente e na internet sempre muito contato com surdos. Isso fez com que eu evoluísse bastante. E aí hoje eu entrei na faculdade de Letras Libras para que eu possa também ter um certificado formal e poder me profissionalizar na área. Fora isso, eu também sempre estou lendo livros sobre a cultura surda, sobre o universo do surdo, porque é muito diferente do universo do ouvinte. E para a gente poder entender acerca da vivência e do idioma, e para poder fazer trabalhos voluntários também, é necessário que a gente entenda de todo o contexto. Então, continuo lendo bastante livros, né? Qualquer indicação que eu vejo de pessoas de referência, eu sempre busco me atualizar e me especializar. Agora, em julho, faz 2 anos que eu comecei então a estudar Libras, mas não faz 2 anos do primeiro curso, só faz 2 anos que eu comecei a estudar Libras. E de lá pra cá eu tive muitas experiências com Deus e muitas experiências legais em todo esse universo. Eu sou apaixonada pela Libras, eu tenho uma paixão especial em interpretar música e em conhecer histórias. Então eu não gosto muito dessa parte de tradução e interpretação. Eu gosto muito de fazer música, mas o que eu mais gosto é estar ali com os surdos, conversando, descobrindo histórias, compartilhando vivências, então essa é a minha parte preferida. Talvez por isso que eu ainda não me tornei oficialmente tradutora e intérprete, porque não é uma coisa que me chama tanta atenção. Mas eu vou buscar me profissionalizar para poder fornecer isso também, que é uma coisa necessária. Então é isso, se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo, mas eu vou precisar contar com você também. Então, foco, determinação e você consegue. Não desista, persista e todos nós somos capazes de mais. O que a gente quer, a gente é capaz de fazer, mas precisa ter determinação e nem sempre acontece no nosso tempo, mas acontece. Um abraço, espero que você tenha gostado e que possa ter servido de estímulo para a sua vida também. Deus abençoe, tchau, tchau!